Olha só, estou passando aqui para me deixar uma mensagem que vai abençoar muito a tua vida e o teu coração. Se for possível, neste momento, para tudo, fica comigo aqui até o final, porque você vai ver que a palavra de Deus é fogo e martelo que esmiuça a penha. Nós vamos falar hoje sobre imprudência. Você tem visto que muitas vezes, muitos acidentes, a maioria esmagadora dos acidentes que acontece foi por causa de imprudência. A pessoa não foi prudente. Jesus, ele já nos dizia isso. Seja prudente, seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Você viu como que uma serpente ela é prudente? Veja que ela está todo o tempo ali se defendendo. Então, a maioria dos prejuízos, a maioria das percas e danos, 80% é imprudência. Nas BRs também é imprudência. Então, você vê na Bíblia vários personagens na Bíblia que tiveram que pagar um alto preço por causa da imprudência. Eles não foram sensatos. Então presta atenção. Vamos aqui dar o nome de alguns personagens bíblicos. A gente lembra de Sansão. A Bíblia disse que Sansão, ele se apaixonou pelas filhas dos filisteus, chamada Dalila. E os pais dele disseram: meu filho, há outras moças, filho de Israel. Porventura, você não casaria com elas? Por que você foi se apaixonar pelas filhas dos nossos inimigos? Mas a Bíblia disse que Sansão não ouvia o conselho do pai e nem da mãe. E resumindo, todos sabem desse contexto, desta narração, deste fato, que Sansão acabou ficando cego por Dalila e o final da sua história foi horrível, porque ela o traiu, o negou, trazendo os seus inimigos de Sansão, que era amigo dela, e furou seus olhos, colocou ele em uma carroça para puxar um moinho de pedra, como se fosse no lugar de um boi. E Sansão, ele foi levantado para salvar o povo de Israel. Mas infelizmente, o final foi horrível. A gente também pode enumerar uma outra personagem. Lembra do filho pródigo? Ele tinha tudo na sua casa, tinha comida, roupa lavada, tinha tudo. Mas ele pensou que talvez longe do pai seria melhor, pois ele não precisava ficar obedecendo às ordens do pai. Ele queria, na verdade, que ninguém o mandasse. Ele queria uma certa liberdade. E, na verdade, tudo o que ele imaginou era apenas uma fantasia do seu coração. É por isso que Jeremias 17 diz que o pecado engana e depois destrói. Resumindo tudo, ele implorou a herança do pai, mesmo sem o pai morrer. O pai teve que pegar a herança, dar para ele, e ele partiu. Não muitos dias, muito tempo, ele acabou tudo, foi comer lavagens de porcos, mas mesmo isso ele não conseguiu comer as lavagens, e ele pensou em voltar para casa. Tomou essa atitude e voltou. Mas ele não precisava ter pagado esse preço por causa da sua desobediência. Vamos citar um terceiro personagem. Lembra de Jonas? Quando Deus ordenou Jonas para ir a uma cidade tal. Ele não quis, fugiu e foi para outra cidade. E quando ele queria fugir da presença de Deus, a Bíblia diz que ele pegou um navio. E no meio desse navio se levantou uma grande tempestade, porque ele estava causando ira no coração de Deus. Ele estava se rebelando contra a ordem de Deus. E resumindo, o vento queria derrubar o navio, os marinheiros jogaram ele no rio, no mar, e as águas, a Bíblia diz que o vento acalmou, porque aquela ira era por causa de Jonas. E quando ele estava nas profundezas do mar, como Deus é infinito e misericordioso, ele fez que um grande peixe o engolisse. Mas não era para o devorar, era para ele se arrepender ainda. Porque se aquele peixe ali não engolisse ele,
certamente ele ia morrer de todas as formas. Então ele se arrependeu ainda. Ele disse, quando dentro de mim, Jonas capítulo 2, quando dentro de mim se desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Então, olha só, a gente viu algumas pessoas que tiveram auto-percas, que perderam danos. Alguns perderam bens, outros perderam as suas vidas por causa da imprudência, por não ouvir a palavra de quem? A palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que bendito é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas ante o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Esse homem será bem-aventurado, esse que medita na lei do Senhor. Então, eu queria que você prestasse muita atenção em alguns versículos que eu vou nomear para você. A Bíblia diz em João, capítulo de número 3. Olha só o que diz João, capítulo de número 3. Diz assim no versículo de número 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha só, por que a Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não crêem no Filho? Porque todo sacrifício foi o Filho que fez. Então, quando alguém não se obedece, quando alguém não quer o Filho, a ira de Deus vai ficar sempre sobre a vida dessa pessoa. Porque foi alto o preço que o Pai pagou, que Jesus pagou. Foi pela nossa salvação. Então, por que a ira permanece? Porque Deus fez isso para o nosso bem. É a mesma coisa de você vender tudo que você tem para salvar uma pessoa e essa pessoa não querer absolutamente nada. Mas você vendeu tudo para salvar. E essa pessoa foi egoísta e não quis o seu favor. Então, João 3, no versículo também 15, 16, diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 1, versículo 2, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornares filho de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. O versículo de capítulo de João, Evangelho de João 5:24, diz assim: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só, são vários versículos. João 6,47 diz assim: em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Para terminar, o versículo de João 10:28 diz assim, eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Viu que maravilha? Ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Quem é que pode arrancar você das mãos de Deus? Você viu que quem crê no Filho não há mais juízo para ele? Não há mais condenação para você. Você passa da morte para a vida eterna. Então vamos analisar um fato que aconteceu domingo passado. Um avião, que saía de Nepal, ele com 72 pessoas, todas essas pessoas, eles morreram carbonizados, morreram na queda do avião. E o mais triste foi que eles viram que o avião ia caindo aos poucos, foram pegando fogo. E teve pessoas que até mesmo filmou um momento terrível, só via gritos lá dentro, gritos, pessoas desesperadas, criança. E eles sabiam que iam morrer, porque não tinha mais como fazer absolutamente nada. Não tinha como fazer nada. Nem para o piloto, para o copiloto, para a aeromoça, os tripulantes, ninguém poderia fazer nada. Então,
A Bíblia diz que nem sabei a hora e nem o dia. Estais sempre prudente. Então para comigo e vamos analisar tudo o que você ouviu. Você viu que quando a gente deixa para fazer algo em cima da hora não dá certo? Você já viu um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição? Então presta atenção. Não é a religião a qual você está que vai te salvar. Não é a placa da igreja quem vai te salvar. Não é o seu líder que vai te salvar. A Bíblia disse que o homem, a salvação é individual. 2 estará numa cama, um será levado, outro será deixado. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Nem o pai salva o filho, nem o filho salva o pai, nem o homem salva a esposa e assim por diante. Então presta atenção. Quando você faz uma verdadeira aliança com Deus, você anda com Ele todos os dias. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando falaram para ele que tinha uma cova de leões que ia jogar ele lá dentro, ele nem se preocupou. Sabe por quê? Que ele não bateu o desespero. Você sabe por quê? Porque ele já tinha um relacionamento com Deus. Ele já tinha uma aliança com Deus. Então, o que a Bíblia diz aqui em João? Nesse versículo último que a gente lemos aqui. Olha o que diz. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então veja isso. Presta muita atenção. Presta muita atenção o que diz essa mensagem. Ninguém pode arrancar você das mãos de Deus. Você não foi feito para viver só 70 anos, nem 80, nem 100. Você foi feito para viver a vida inteira, a vida eterna. A morte separa a gente da nossa família, mas a morte nos aproxima de Deus. Em Abacuque 2,4 diz assim, escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Então, o versículo de Romanos 1,17 diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus contra os que sem fé, ou seja, aqueles que não crer no nome de Jesus. Então presta muita atenção, entenda comigo que quando você aprende a fazer a vontade de Deus, você anda com Ele todo dia, você desenvolve uma aliança, uma amizade, uma sintonia, um amor incondicional, uma reciprocidade, um amor sem dar para receber nada em troca. Amor incondicional de pai com filho. Entenda isso. Eu queria chamar a tua atenção para isso. Então, não é preciso que um jugo desigual venha querer estar sobre o meu pescoço. Entenda que fazer a vontade de Deus é andar com Ele. É apenas obedecer ao que está na palavra de Deus. Então essas pessoas, elas tiveram terror. 2 terror elas sofreram em sua mente. A primeira foi, porque todos ali já sabiam de Jesus. Não há nenhum país que não sabe do que Jesus fez por nós. Toda a nação, judeus, gregos, muçulmanos, todos sabem. E naquele momento bateu o pior desespero, porque elas sabiam que não poderia mais fazer nada. E o segundo é saber que as suas vidas iam ser interrompidas, largando propriedades, carros, famílias. Mas aí vem, para mim terminar, o apóstolo Paulo diz assim, que as angústias, as leves e momentâneas tribulações desse mundo são incomparáveis à glória do porvir. Então veja, que Paulo disse que aqui na terra, as angústias que ele enfrenta não é nada, pela glória que está por vir. Então ele diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha o que o apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, naquele momento, o apóstolo Paulo, se ele estivesse dentro daquele avião ali, o coração dele está tranquilo, porque ele sabe que não tem como a gente se livrar da morte. Essa morte aqui do cemitério, ninguém consegue se livrar. A pessoa pode sofrer um acidente de carro, de moto, pode pegar uma doença letal. Só que a segunda morte tem como a gente se livrar dela. Como assim? Viver eternamente quando você aceita Jesus como o único salvador da sua vida.
Então você passa da morte para a vida, você vive eternamente ao lado dele. Então o apóstolo Paulo diz: viver para mim é Cristo e eu morrer é lucro. Ou seja, tanto faz uma coisa ou outra. Mas quando a pessoa não confia em Deus, bate nele uma angústia, um desespero. Muitas pessoas até querem tirar a sua própria vida para acabar aquele sofrimento, mas aí é que começa. Porque como é que eu vou viver eternamente sem Deus? Não tem como. Então, eu quero agora terminar fazendo convite a você que ficou aqui até o final. Olha só, quarta-feira, amanhã, quarta-feira, eu estou gravando hoje essa mensagem. Então, quarta-feira, olha só, quarta-feira, se assim Deus permitir, nós vamos estar aqui fazendo a quarta-feira da salvação. Nós vamos estar orando pela nossa casa, nós vamos estar orando pela nossa família, nós vamos estar pedindo a salvação de Deus, para que Deus abra nossos olhos, para que Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que Deus venha nos livrar do acidente, do assalto, do roubo, para que Deus nos livra de toda a ira, de toda a cólera do diabo. Apocalipse 12 diz que ai da terra e do mar, porque o diabo desceu com muita raiva, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então eu queria convidar você que ficou até agora ouvindo essa mensagem, não importa o seu credo religioso, não importa qual igreja você congrega, venha nos fazer uma visita nesta quarta-feira às 7h30, nós vamos aguardar até às 7h40, 7h35, para que todos venham estar aqui conosco, o máximo 7h40 eu vou estar subindo no altar, levando a palavra que vai abençoar a sua casa. Eu tenho certeza, como vive o Senhor. E você que vai estar conosco amanhã, nessa quarta-feira, nós temos aqui uma unção consagrada ao Senhor, para consagrar todos aqui amanhã, nesta quarta-feira. Você pode estar certo, como vive o Senhor, que algo maravilhoso vai acontecer na tua vida. E que a palavra de Deus diz: desperta tu que dorme e Cristo te ressuscitará dentre os mortos. Então nós temos visto que muitas vezes bate no coração das pessoas um desânimo, uma tristeza, uma angústia, e isso não combate com remédio na farmácia, nem muito menos o psicólogo. Você e eu, todos nós, precisamos incessantemente da presença do nosso Deus. Eu te espero amanhã. Esse amigo que vos fala é o pastor Luiz e a minha esposa a missionária Daniela. Amanhã nós vamos estar aqui louvando a Deus e eu espero você. Vem estar conosco, não falte. Se chover ou se relampear, eu espero você, se Deus quiser, amanhã, quarta-feira da salvação, na nossa casa, na nossa família. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse convite com muitas pessoas que você puderem. Compartilhe.